Fala pessoal, mais uma vez professor Jorge Chaves do Betas Cursos, a Escola de Investidores, para tratar de um tema muito interessante, né? Que são os tipos de investimento que existem no mercado financeiro. Nós temos vários tipos de investimento e nós vamos tratar de uma grande maioria dos tipos de investimentos que existem no dia de hoje, tá? Então vamos seguindo aqui. Necessariamente, quando a gente vai falar de investimento, né, ou dos tipos de investimento, a gente parte para fazer classificações, né? E dentro dessas classificações, a gente tem sempre o seguinte: todo investimento tem essas três características: risco, retorno e liquidez. No nosso caso, no dia de hoje, eu vou classificar os ativos em relação ao retorno, né? O retorno sobre o investimento. Sempre lembrando, maior o risco, maior o retorno. Então, inclusive, uma das formas de você identificar as pirâmides financeiras é exatamente esse, que elas garantem um retorno absurdo com risco baixo, né? E isso não existe. Então, sempre a gente vai ter isso, essa questão do retorno proporcional ao risco. Então, por exemplo, no mercado de opções, você, no dia lá da barragem da Vale, você investia R$100 e saía com R$20.000. Mas o risco era perder os R$100, era perder todo o investimento. Então, sempre vai existir isso, né? Eu nunca vou ter as três coisas juntas: liquidez, retorno e baixo risco, ok? Então, já fica aí essa dica de que toda vez que você tiver alguma coisa com alto retorno, né, e a pessoa afirmar que é de baixo risco, não entre nessa não, que é furada. Então o que acontece? O retorno é a rentabilidade, né? Então os investimentos quanto ao retorno, eles basicamente podem ser de dois tipos, e aí eu englobo todos os investimentos que nós temos no mercado. Ou ele é de renda fixa, ou ele é de renda variável, tá? Em relação aos investimentos de renda fixa, a remuneração a gente já sabe quanto vai ganhar. Então eu sei que eu vou ganhar, por exemplo, 50% do CDI, 70% do CDI, 200% do CDI. Eu posso até não saber quem é esse CDI ou que taxa é essa, mas eu já sei quanto eu vou receber. E veja, nesse caso aqui, eu vou fazer um parêntese e fazer um desenho aqui da seguinte forma: a renda fixa, ela se divide em dois tipos. Eu tenho renda fixa pré-fixada e renda fixa pós-fixada. Na renda fixa pré-fixada, essa sim você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Por exemplo, se eu tenho um CDB que me paga 10% ao ano até 2026, que são os produtos que nós temos na data de hoje, você já sabe exatamente quanto vai ganhar. Mas a renda fixa pós-fixada, ela é em geral atrelada ao índice. Então, por exemplo, eu vou ganhar IPCA mais 4%. Eu não sei quanto é o IPCA. Eu não tenho como precisar, né, qual é o valor do IPCA no ano que vem. Então, o que é que eu tenho? A renda fixa pós-fixada, nesse tipo de investimento, o que é que eu tenho? Sempre o índice. Então, eu tenho, por exemplo, alguma coisa que vai render 120% do CDI, né? Lembrando que CDI é a taxa DI. Então, em geral, essa taxa ela anda junta com a taxa Selic. Então, por exemplo, se a Selic é de 12%, para você chegar na taxa do CDI, você pega a Selic e diminui de 0,1%. Ou seja, o CDI, quando a Selic é de 2%, o CDI é de 1,9% ao ano. Então, a taxa do CDI, né, é uma taxa. Então, quando você fala que você vai ganhar 120% do CDI, na verdade, quanto é que você vai ganhar? Você vai ganhar 1,2 vezes a taxa do CDI, que é quanto? 1,2 vezes 1,9, tá? Então, sempre eu vou ter o quê? Um indexador. Então, vou ganhar, por exemplo, Selic. Eu vou ganhar Selic mais 0,21, por exemplo. Então, o meu título que eu comprei vai ser o Selic mais 0,21%.
né? Ou, por exemplo, vou receber IGPM mais 3%. Então, quando eu falo de renda fixa pós-fixada, eu já sei quanto eu vou ganhar. Eu vou ganhar o IPCA mais 4, mas eu não sei quanto é o IPCA futuro, tá? Então, essa é a ideia aí dessa parte da renda fixa. Então, nós temos basicamente dois tipos de renda fixa. Renda fixa pré-fixada, que você já sabe quanto vai ganhar, e renda fixa pós-fixada, que você sabe quanto vai ganhar, você só não sabe quanto. Por quê? Porque depende de uma taxa que ela é pós-fixada. Depois é que você vai saber, ok? Então, quando eu falo agora de quanto ao retorno, eu posso ter renda fixa e posso ter o quê? Renda variável, né? Então, na renda variável, o investidor não sabe antecipadamente quanto vai ganhar, não sabe se vai ganhar, e como o próprio nome sugere, ao investir em renda variável, o retorno é variável. Depende de inúmeros fatores, pode ser positivo, negativo, e não há garantia que o principal será conservado. Então, esses inúmeros fatores podem ser um balanço de uma empresa, se você comprou uma ação, pode ser uma notícia da política externa. Então, tudo isso vai mexer com as questões da volatilidade, que é a oscilação de preços desses ativos de renda variável, ok? O que é que a gente tem, né? A renda fixa é sempre uma linha reta. Eventualmente pode ter alguma oscilação, mas você sabe quanto é que você vai ganhar lá no final. Já a renda variável, não. Na renda variável, necessariamente, você vai ganhar um valor que você não sabe quanto é. Pode ser um valor altíssimo e você pode perder todo o seu dinheiro, a depender do tipo, né, de investimento que você escolha. Quando eu falo de tipos de investimento, o que é que nós temos? Se eu for falar de renda fixa, nós temos quem? Por exemplo, caderneta de poupança, CDB, que é Certificado de Depósito Bancário, letra de crédito imobiliário, LCI, que é isenta de IR para pessoa física, o CDB tem IR, eu tenho a LCA, letra de crédito do agronegócio, eu tenho a letra de câmbio. Todos esses que eu falei agora, a poupança, CDB, LCI, LCA e letra de câmbio, eles têm a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor, ele não é uma instituição pública, ele é uma instituição privada que garante até R$250 mil por CPF por banco, limitados a R$1 milhão, né? E aí por um período de 4 anos. É como se fosse um seguro. Eu ainda posso ter COIs, Certificado de Operação Estruturada, que trabalha com renda fixa, e também posso ter COI de renda variável, alavancado, com vários tipos de rentabilidade. Eu tenho os títulos públicos, que são aqueles títulos negociados para pessoa física lá no Tesouro Direto, né, que são os papéis que têm a maior garantia no nosso mercado. Lembrando que a poupança só tem garantia de até R$250 mil por CPF por banco, tá? Então, o título público ele tem garantia integral do governo federal, né? Essa garantia é integral. E eu tenho vários tipos de títulos: pós-fixado, pré-fixado e pós-fixado atrelado ao IPCA. Nós temos ainda o que a gente chama de crédito privado, que é o crédito relacionado com emissões de papéis de empresas privadas, que pode ser, por exemplo, a debênture, commercial paper, pode ser certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, e nesse caso aqui não tem garantia do FGC. E aí o que é que você tem que olhar? Você tem que olhar a classificação de risco. E se ela for AAA, significa que ela tem uma boa avaliação em relação à classificação de risco. Quando eu falo de produtos agora da renda variável, aí você tem uma infinidade. Nós temos na renda variável o mercado de ações, o mercado de opções, o mercado a termo, mercados futuros, os fundos de investimento imobiliários, os fundos de investimento nas mais variadas modalidades. Nós podemos ter COI, que trabalha com estruturas de derivativos e também ativos de renda variável. Nós temos o BDR, né, que é você pode comprar um recibo que representa uma ação de uma empresa listada fora do Brasil. Você pode comprar Google, Apple, Facebook. Você tem o ETF, que é um tipo de fundo, né, que tem algumas vantagens e ele é negociado como se fosse uma ação. E nós temos dois mercados novos em tese, né, e que não são regulamentados aqui no Brasil, que são as criptomoedas. Nós temos hoje mais de 4.000 criptomoedas, né, e é um mundo gigantesco esse mundo da criptomoeda. E nós temos o Forex, que é o mercado de moedas, sempre pares de moedas, mas que não é regulamentado aqui no Brasil, tá? Então, do ponto de vista de produtos de renda variável,
essa infinidade de produtos que nós temos, e depois eu devo fazer uma aula explicando cada um desses tipos. Vantagem, desvantagem, se tem imposto, se não tem, qual é o retorno, qual é o risco. Nós temos também os fundos de investimento. E nos fundos de investimento, nós temos, por exemplo, fundo de investimento de renda fixa. Ele pode ser um fundo pós-fixado, que a gente chama de fundo DI, pode ser fundo pré-fixado ou pode ser fundo atrelado à inflação. Eu também posso investir indiretamente. Então, temos fundos de crédito privado, fundos que investem em debêntures, fundos internacionais. Eu posso investir em ouro, em prata, em bolsa chinesa. Por exemplo, para investir na bolsa chinesa, a depender da corretora, você investe com R$100. Então tem fundos multimercado, que são fundos que têm uma carteira diversificada, mista, e aí eu posso fazer uma infinidade de operações com esses fundos multimercado. Eu posso comprar fundos cambiais, eu tenho um fundo cambial que o aporte é R$1.000. Então eu vou viajar, quero travar a cotação do dólar. O que é que eu faço? Compro o fundo cambial. Se o dólar subir, o fundo cambial se valoriza, né? E eu também vou ter o mesmo poder de compra lá no futuro. Então temos fundos de ações dos mais variados tipos, né? Com alavancagem, sem alavancagem, fundos imobiliários. O FIDC, FI, CFI, nós temos uma infinidade de fundos, e aí depois também eu vou passar para falar de cada um dos tipos desses fundos. Ainda nós temos, como o objetivo é mostrar todos os tipos de investimento, nós temos ainda a questão da previdência privada, né? Os PGBLs e VGBLs. Investir em previdência privada nada mais é do que você investir num fundo de investimento, com algumas características específicas. Por exemplo, o fundo de previdência, ele não tem come-cotas, né? E isso representa que você vai ter uma rentabilidade maior. Existe um estímulo quando eu uso a tabela regressiva, né? Que eu vou ser tributado em apenas 10% a passados 10 anos, né? Isso é uma vantagem tributária. E aí você tem que ver qual o plano que você vai escolher, se é de longo prazo, se é de curto prazo. Se você paga muito imposto de renda, você pode escolher um PGBL, limitado aqui a 12% da renda bruta. Se você já tem um PGBL com 12% e você quer continuar a ter previdência, você vai fazer outros VGBLs, você pode ter vários. Nós podemos ter uma carteira de fundos de previdência privada. Você pode ter uma carteira de previdência que você tem um fundo de baixo risco, um fundo de médio risco e um fundo de alto risco. E você faz a sua alocação. Quando a gente fala de alocação, de carteira de investimentos, né, significa o quê? Quanto eu devo investir em renda fixa? Quanto eu devo investir em renda variável? Isso vai depender do perfil, vai depender do seu conhecimento, de quanto risco você suporta, né? E existem 1001 sugestões para essa questão de carteira de investimentos. Eu peguei aqui só um detalhe de dizer, ó, investidor conservador põe 95% na renda fixa e 5% em renda variável. O moderado, 80% em renda fixa, 20% em renda variável. E aqui nos mais variados produtos. E o investidor arrojado, 60% em renda fixa e o resto em renda variável. Mas vamos ver aqui o que seria essa carteira de investimentos. Isso aqui, esse círculo é a minha carteira de investimentos. Por quê? Eu tenho uma carteira de renda fixa que eu vou diversificar aqui, ó. Eu vou ter títulos atrelados ao prefixado, ao IPCA. Se a inflação subir, eu me beneficio. Títulos atrelados ao Selic, títulos atrelados ao CDI. Então, quando eu tenho uma carteira dessa, né, de investimentos, uma parte dela, tipo esses 40%, eles vão ser diversificados de novo, gerando isso aqui. Então, eu tenho, por exemplo, 30% aqui em ações. O que é que eu faço? Eu pego aqui e escolho o quê? 8 ações, 10 ações de setores diferentes. Então, pego uma de petróleo, um banco, um setor de energia elétrica, pego um setor de varejo, e aí eu faço uma carteira de ações também. Então, na verdade, quando você tem uma carteira de investimentos, ela se transforma em subcarteiras, onde você vai fazer as suas alocações. Eu coloquei aqui imóveis. Você pode ter uma carteira de fundos imobiliários, né, com fundos de fundos, fundo de tijolo, fundo de shopping, fundo de agências bancárias, fundos empresariais ou o imóvel em si, né? E por último, essa questão da proteção, que é muito importante dentro de uma carteira de investimentos, de você pensar que é quem? A parte de seguros e previdência. É interessante porque não vai para inventário, é uma das vantagens da previdência. Você faleceu e, segundo o direito das sucessões, imediatamente abre-se a sucessão. E aí o que acontece? A previdência e os seguros, eles são produtos que fogem a essa regra. Você imediatamente pega esse dinheiro, eles não entram nessa questão do inventário. Então,
de forma genérica, é isso aqui que nós temos no mundo do investimento. É isso que você precisa aprender, né? Tentar aprender a fazer essa alocação. Mas a questão é conhecer todos esses produtos, principalmente saber em quantos por cento você vai investir daquela carteira, em quais produtos você vai investir. Não é tarefa simples, né? Então venha para o Betas Cursos. Nós ministramos cursos nessa área, né, de investimento financeiro. E essa é a nossa ideia, né, de mostrar essa questão dos investimentos e de forma didática, o mais simples possível, para que vocês entendam como é essa questão do investimento financeiro, tá? Então, sucesso profissional e principalmente sucesso como pessoa. Conhecimento é poder e autoconhecimento é o superpoder. É isso, pessoal. Obrigado aí, mais uma vez. Betas Cursos, educação financeira para mudar a vida das pessoas. Inscreva-se, curta, comente, compartilhe, ative o sininho e sigam o Betas Cursos lá no Insta, ok? Então, basicamente o que nós tínhamos para falar no dia de hoje era isso, para mostrar quais são os tipos de investimento, né? Foi corrido, foi rápido, mas a ideia é que vocês entendam e saibam de todos os tipos de investimentos que nós temos no nosso mercado brasileiro, né? Excetuando a questão do Forex e a questão das criptomoedas.